alianças, planejar o nosso dia com Deus e sair, né, no trecho. Tem um dia marcado aí para a gente trafegar e nós queremos ir para onde o Senhor quer. Mesmo que nós tenhamos feito o planejamento, e é necessário fazer o planejamento, mas aí a gente faz o planejamento pedindo o conselho dele, e quando terminamos, ainda afirmamos assim, ó, planejamos aqui, mas eu estou só para ser usado. Se o senhor quiser mudar a trajetória aqui, o senhor pode mudar para onde o senhor quiser. E esse é o nosso desafio, né? Permitir que o Senhor comande, controle nossa vida. Bom, quero começar o dia com você pensando em um texto bíblico, e a Sala 57 tem forte inclinação à palavra de Deus. Todo movimento de reavivamento, de reforma, ele se fundamenta muito, mas muito centralizadamente na palavra de Deus, e tem muita oração, né, nesse movimento. Então, isso é muito notado aqui na sala, amamos a palavra de Deus. Em Lucas capítulo 9, versículos 55 e 56, Jesus dá uma resposta para uma pessoa, e quando você olha para a resposta, ela é bem desafiadora, né? Jesus era bem agudo naquilo que ele falava. E aí, no verso 57 e 58, diz assim, ó, e aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um, Senhor, seguir-te-ei por onde quer que fores. E disse-lhe Jesus, as raposas têm covis, as aves têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Essa pessoa viu Jesus e disse assim, eu vou segui-lo. E disse mais, né? Eu vou segui-lo por onde quer que o Senhor vá. Jesus olhou para ele e disse assim, você tem certeza do que você está dizendo? Você sabe as implicações do que você está dizendo? Você quer mesmo me seguir? E, na verdade, eu estou aqui provocando exatamente essa sua decisão. Eu quero que você me siga, mas você sabe o que você está dizendo para mim? Você entendeu o que é me seguir? Porque os animais têm seus covis, os lugares onde eles descansam. É muito intenso, né, o que Jesus diz aqui. Muito intenso. As aves dos céus têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Você tem ideia do que você está dizendo para mim, que você quer me seguir? Está entendendo? Os animais têm onde dormir, os passarinhos têm. Eu não tenho onde reclinar a cabeça. Se você perceber a trajetória de Jesus, ele fez isso intencionalmente, né? Intencionalmente. A manjedoura que ele nasceu não era dele. O túmulo onde Jesus foi sepultado não era dele. A carpintaria onde ele trabalhou a vida não era dele. A cruz onde ele morreu não era dele. O cenáculo onde Jesus realizou a ceia, símbolo da igreja, não era dele. Foi emprestado por alguém. Não tinha nada nesse mundo aqui. Não tinha nada. Não acredito que não acredito que esta maneira como Jesus viveu seja exatamente um modelo dizendo que nós não devemos ter nada nesse mundo.
Porque ele mesmo diz: por que vocês estão ansiosos pelo que vocês devem comer, vestir, onde vocês vão morar? Eu dou tudo isso, olha o que eu dou para as aves do céu. Você acha que eu não vou dar essas coisas essenciais para você, se você for confiante em mim? Esse estilo de vida de Jesus, ele quer dizer coisas importantes para nós. Eu vou separar duas apenas. Só eu vou dar um modelo para vocês seguirem, para vocês lutarem contra tendências que existem no coração de vocês, são muito perigosas. Então, eu vou ter uma vida sem ter nada aqui emprestado. Eu vou viver aqui sem estar amarrado em nada desse mundo aqui. Nada nesse mundo me prende, eu não tenho nada aqui. Jesus está dizendo com a vida dele que você e eu também, apesar de termos necessidades básicas, nós não podemos ter a sensação de que temos algo aqui. Nós somos emprestados. Assim como Jesus tinha tudo emprestado, nós somos emprestados nesse mundo aqui. Nada aqui nos pertence de fato. Nada. E a segunda mensagem que Jesus quer deixar, dentre outras, você pode pensar quantas aí, tem muita coisa para pensar, né? Mas nesse texto, Jesus quer dizer outra coisa para você. Não se prenda a nada aqui. Você não. Eu não tinha nada aqui nesse mundo. E Jesus diz a mesma coisa. Não tenha a sensação de que você tem coisas aqui. Nada aqui é seu. Essa ideia de não pertencer a este lugar é Jesus dizendo assim, ó, eu fiz tudo para você pertencer a mim. Não tenha senso de pertencimento nesse mundo aqui. Tudo que eu tive era emprestado. Você quer me seguir? Tudo que eu tive nesse mundo aqui não era meu. Não tenha senso de pertencimento nesse mundo aqui, porque eu quero que você entenda que tudo que eu fiz foi para você pertencer a mim. O seu senso de pertencimento deve ser Jesus Cristo. Seu senso de pertencimento deve ser Jesus Cristo. Jesus prometeu algumas coisas para nós. Algumas como vocês passarão por aflições. As angústias da fidelidade acompanharão vocês. O preço pago pela fidelidade a mim incorrerá muitas vezes na própria vida, no próprio ciclo da sua existência, ou seja, vocês poderão até perder a vida ao me seguir. Jesus, essas coisas ele disse que nós vamos passar aqui. Essas coisas ele disse. Agora, tem uma coisa que eu quero que você lembre no seu coração que pertence a Jesus. Escute aqui, ó. Isso aqui pertence a ele, viu? O trono da glória que ele deixou ao revestir-se de humanidade para salvar você e para salvar a mim. E que depois da sua ressurreição ele voltou e foi novamente entronizado em seu trono de glória, esse pertence a ele. Sempre pertenceu. O trono de glória pertence a Cristo. Estamos garantidos, mesmo que não tenhamos nada nesta terra e não devemos nos prender a nada aqui. Ele não tinha nada aqui, mas o trono que ele deixou e o trono para o qual ele voltou sempre foi dele e será para sempre. Estamos garantidos. Entendeu, irmão? Vamos viver esse dia nessa perspectiva, tá bom? Vamos viver esse dia pensando nisso. Que Deus te abençoe ricamente. E a mim também. E a tudo que vai acontecer nessa sala pelo poder do Espírito Santo. Amém? Eterno Deus e Pai, nós colocamos a nossa vida em tuas mãos para que o Senhor a movimente como o Senhor desejar. Pedimos a tua bênção, Deus eterno, o grande gestor do universo. Ao Senhor Jesus, o perdão dos nossos pecados
e a cobertura da tua justiça para que sejamos aceitos perante Deus, Jesus. Por favor, vamos planejar o nosso dia todo contigo hoje. Queremos andar na videira. Para isso, para que a gente tenha condições de andar em ti, Jesus, para que a sua luz brilhe em nós, por favor, Cristo Jesus, batiza-nos com o teu Espírito Santo, que vem em nós, em nosso coração, para que a tua glória seja vista em nós, que a tua imagem seja formada em nós, para que nós tenhamos condições de revelar Jesus a outros. Derrama, nos batiza com teu Espírito, Jesus. Querido Espírito Santo, nosso amigo, que habita dentro de nós e pedimos incessantemente, faz como o Senhor quiser nesse dia. Nos dirige como aquela voz que está atrás de nós dizendo direita, esquerda, levanta, fala, não fala, anda, não anda. Queremos ser controlados pelo Senhor. Assim como também controla essa sala e em tudo que vai acontecer aqui. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos para a mensagem da palavra de Deus? E hoje nós temos um amigo aqui, pastor Gilson Grittner. E se eu estiver falando seu nome certo, você vai me dizer, amigo. Senão você vai me corrigir, tá bom? Bom dia, meu pastor, tudo bem? Abre o seu. Tá aberto o áudio. Bom dia. Bom dia, Pastor Wagner. Obrigado pelo convite. Bom dia a você que está aí na Sala 57, seja no YouTube ou no Instagram, ou participando aí junto com toda a equipe. Louvado seja Deus por esse lindo e prioritário ministério, em busca do Espírito Santo, nossa maior necessidade. Eu gostei muito ali dessa frase: estamos em movimento. E esse movimento só termina no portão do céu. É isso, pastor. A gente aqui tem uma consciência plena. Deus só pode trabalhar quando ele consegue nos movimentar. Ele não trabalha na estática, pastor. O vento sopra onde quer, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. É Deus quem movimenta. É Ele que está sob controle. Isso precisa ser compreendido para ele executar a obra dele. Muito do que Deus não faz é porque somos estáticos. É E verdade. Deus não pode fazer isso, né? Não pode trabalhar na estática. O nome está certo, pastor? É Gilson Grittner mesmo. Isso, isso. Uhum. Hoje não se usa mais a trema, né? Mas é Grittner, sim. Só na Alemanha. Muito obrigado, pastor, por aceitar o convite para estar aqui conosco. Logo depois, nós vamos ter um bate-papo com o pastor Gilson para você conhecer um pouco mais sobre a história e sobre essa nova fase da vida do pastor, no canal que ele está reabrindo, as mensagens que o pastor Gilson traz. Escreva aí no Google Gilson Grittner e você vai ver um monte de mensagens que o pastor tem que são disponibilizadas, mensagens poderosas. Eu, eu inclusive, sou um dos que ouve suas mensagens com frequência por amar a sua ênfase e a maneira como o senhor aborda escatologicamente a pessoa central do Espírito Santo. Acho tremenda sua linha e tenho, vou no carro ali só ouvindo e aprendendo contigo também. Uma benção, viu, pastor? Uma benção. Então Pastor nós vamos. Wagner, nós vamos fazer o testemunho antes ou no final? Não, no finalzinho, o senhor prega e a gente, depois do sermão, a gente conversa um pouco sobre o seu Ok. testemunho. Ok. Muito bem. Jamais devemos esquecer, queridos irmãos e irmãs, que sem o Espírito de Deus não há vida. Não há vida. Nem mesmo aproveitamos esta própria vida. Sem o Espírito de Deus, a vida não tem sentido. Não há razão para viver. O pastor já orou, eu quero orar mais uma vez. Pai do céu, maneja a espada do Espírito Santo com o próprio Espírito Santo. Pai, interpreta, aplica e faz, Senhor, que ninguém saia daqui vazio, porque o teu Espírito Santo há de falar por meio da tua palavra. Eu clamo a ti em nome de Jesus. Amém. Convido você a pegar a Bíblia e abri-la em Apocalipse 11, versos 7 e verso 8.
versos 7 e 8, verso 7 e verso 8. Pastor Wagner e equipe da Sala 57, você... Opa, o pastor derrubou aqui. Eu gosto de me... Eu gosto de me... Vou afastar aqui. Eu gosto de me gesticular e acabei derrubando o computador. Pastor Wagner, acabei de me inscrever no canal Sala 57 e você que faz parte da Sala 57, se inscreva no meu canal novo, Pastor Gritner, ok? Dia 31 de agosto, nós estaremos na Igreja do NASP, São Paulo, e ali vamos estar também anunciando o nosso canal. Queridos, vamos ler a palavra de Deus, vamos direto ao assunto, mas eu convido você a se inscrever no meu canal. Meu sonho aqui é ter 50 mil pessoas inscritas até dezembro, porque, como disse o pastor, quanto mais pessoas inscritas, mais relevância o canal dá, e ele entende porque eu vou publicar matérias diárias, fazer uma série de estudos bíblicos, vou gravar uma sequência cronológica, uma sequência ordenada dos acontecimentos finais até a volta de Jesus, e depois falarei, logicamente, do milênio e a nossa vida edênica, um novo céu, uma nova terra. Apocalipse, pegou aí 11, verso 7, diz assim: quando então contiverem concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra eles e os vencerá e os matará. Verso 8: e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Queridos, eu vou fazer aqui 3 ou 4 perguntas. Quem é a besta de Apocalipse 11, verso 7? A palavra aqui é terion. Quem é esse poder? Ok? Quem é a grande cidade? Quem simboliza aqui Sodoma e Egito? Eu vou pular diretamente pedindo o PowerPoint, já na parte das citações bíblicas. Você que é um moderador, já coloca lá a resposta direto, pula todas as telas, já vai direto para o dom profético. Nós vamos responder 4 perguntas, ok? Pode colocar lá. A primeira citação, meu amado, não sei quem está aí, mas eu te agradeço de coração. Muito bem, eu acho que um pouquinho mais, tem uma citação grande. Aí, comece com essa citação grande. Muito bem. Olha só, o pastor vai passar direto aqui, porque eu quero dedicar o meu tempo aqui em meia hora. Depois eu vou chamar você a assistir esse sermão completamente que eu preguei sábado. A grande cidade, porque a pergunta agora começa com a resposta. A grande cidade em cujas ruas as testemunhas foram mortas e onde seus corpos jazeram é espiritualmente o Egito. De todas as nações apresentadas na história bíblica, o Egito, de maneira mais ousada, negou a existência do Deus vivo e resistiu aos seus preceitos. Nenhum monarca já se aventurou à rebelião mais aberta e arrogante contra a autoridade do céu do que o fez o rei do Egito. Quando, em nome do Senhor, a mensagem lhe for levada por Moisés, Faraó orgulhosamente respondeu: quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei para deixar Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Isso é ateísmo. E a nação representada pelo Egito daria expressão a uma negação idêntica às revelações do Deus vivo. E a manifestaria idêntico espírito de incredulidade e desafio. A grande cidade é também comparada espiritualmente com Sodoma. A corrupção de Sodoma, na violação da lei de Deus, manifestou-se especialmente na licenciosidade. E este pecado também deveria característico da nação
que cumpriria as especificações desse texto. Pode deixar aí, volta a perguntar: quem é a grande cidade? Quem é a besta? Aqui de Apocalipse 11, o verso 7 e 8. E quem é Sodoma e quem é Egito aqui, espiritualmente falando, simbolicamente falando. Pode passar o texto. Segundo as palavras do profeta, pois, um pouco antes de 1798, algum poder de origem e caráter satânico se levantaria para fazer guerra à Escritura Sagrada. E na terra em que o testemunho das duas testemunhas, Antigo e Novo Testamento, que está no verso 3 e 4, de Deus deveriam assim ser silenciados, manifestar-se-ia o ateísmo de Faraó e a licenciosidade de Sodoma. Jesus disse que o período profético dos 1260 anos, que foi de 538 a 1738, se esses dias não fossem abreviados, guarde essa informação. Esse período de tempo seria abreviado, começaria um processo de encerramento alguns anos antes. Segue. Quem é? Esta profecia teve exatíssimo e preciso cumprimento na história da França. Quando você ler aqui no verso 7, quando então tiverem concluído o testemunho, que testemunho? Aí você tem que ler todo o capítulo 11, especialmente o verso 3 e 4, o Antigo e o Novo Testamento, durante o período da Idade Média, deveriam testemunhar de pano de saco, sinal de lamento, de tristeza, de perseguição. E depois que elas deram seu testemunho, nessa forma se levantaria um poder, e esse poder, essa besta é a França, a primeira República Francesa após a Revolução que começou em 1793, cumprindo a profecia de Jesus Cristo, que os dias referentes a esse período seriam abreviados. Mas quem é Sodoma e Egito? Vamos seguir com os textos. Durante a Revolução, em 1793, o mundo pela primeira vez ouviu uma assembleia de homens nascidos e educados na civilização e assumindo o direito de governar uma das maiores nações europeias. Levantar a voz em coro para negar a mais solene verdade da alma do homem, que a alma do homem recebe, Deus, e renunciar unanimemente à crença na divindade. Deus não existe. Renunciar à crença na divindade é Deus não existe. E também o culto a essa crença. Vida de Napoleão Bonaparte, de Sir Walter Scott, citado em Um Grande Conflito, página 270. Sábado que vem eu vou continuar o meu sermão em 3 etapas. Eu comecei por verdade presente, eu vou falar um pouquinho disso no final. Sábado que vem eu vou falar o que instigou a Revolução Francesa. As pessoas estudam a Revolução Francesa do ponto de vista apenas histórico. Ali houve um evento extremamente profético. Pode seguir com a citação? A França é a única nação do mundo relativamente à qual se conserva registro autêntico de que, como nação, se levantou em aberta rebelião contra o autor do universo. Profusão de blasfemos, profusão de incrédulos tem havido e ainda continua a haver na Inglaterra, Alemanha, Espanha e em outras terras. A Europa vive hoje, o pastor esteve por lá, hoje a Europa, no meio teológico, é conhecido, ou eles mesmos falam, né, a era pós-cristã. Veio pós-modernismo, veio relativismo, veio um monte de coisa aí, mas a Europa hoje é pós-cristã. E várias nações são ateístas, ou a maioria das pessoas são ateístas, evolucionistas. Todavia, a França fica à parte, diz a citação, na história universal, como único Estado que, por decreto da primeira Assembleia Legislativa após a Revolução Francesa, que derruba o trono e cria então a democracia, declarou não haver Deus
e em cuja capital a população inteira e vasta maioria em toda parte, mulheres assim como homens, dançaram e cantaram com alegria ao ouvirem a declaração: Deus não existe. O ateísmo do Egito manifestou-se na França, quando estava para terminar o período dos 1260 anos. A besta de Apocalipse 11, verso 7, é a França. O Egito é a França. O ateísmo do Egito. E aqui o Egito de Apocalipse 11, 8 é a França. Ok? Pode seguir. A França também apresentou as características que mais distinguiram Sodoma. Durante o período revolucionário que eu vou pregar sábado que vem, mostrou-se um estado de rebaixamento moral e corrupção semelhante ao que trouxeram destruição às cidades da planície. Portanto, Ellen White diz, o historiador apresenta juntamente o ateísmo e a licenciosidade da França, conforme os dá a profecia de Apocalipse 11, 7 e 8. Avançando. O verso termina, desculpa, o verso 8 termina dizendo assim: onde também o seu Senhor foi crucificado. Jesus Cristo não foi crucificado em Jerusalém? Olha o que diz o grande conflito. Onde o seu Senhor também foi crucificado. Esta especificação da profecia também foi cumprida pela França. Em nenhum país fora o espírito de inimizade contra Jesus Cristo ostentado, mas surpreendentemente, em nenhum país encontrara a verdade mais atroz e cruel oposição na perseguição, a oposição, ponto, na perseguição que a França infligiu aos que professavam o evangelho, crucificou a Cristo na pessoa dos seus discípulos. Tem uma citação final que você deixa para eu chamar no final, ok? Pode tirar a tela. Muito obrigado. E pode deixar a citação final pelo que eu vou comentar agora. Queridos, na sexta-feira, 26 de julho, deram uma abertura às Olimpíadas. Você está vendo aí milhares de informações. E a intenção do autor diz ele não foi fazer uma profanação, mas uma representação. Então, um camarada inspirado pelo diabo, ele pega da mitologia grega o deus Dionísio, filho de Zeus, com uma mortal chamada Semele, tudo da mitologia, tudo de lenda, tudo de invenção da história humana, e nasce Dionísio. Dionísio era o deus da orgia, o deus da bebedeira, do vinho, de tudo aquilo que era não convencional na sociedade. Dionísio, ele é representado por um deus loiro nu, onde aparece o seu órgão genital, e você não pode nem mostrar isso quando prega. Era o deus da impureza, da imoralidade, e então esse camarada, que eu não quero citar o nome, ele teve a ideia, para mim, guiada pelo inimigo, e ele viu a possibilidade de fazer de uma orgia de Dionísio uma representação da Santa Ceia, colocando um homem nu, porque Dionísio é um deus nu. Queridos, aquilo ali não foi apenas uma simbologia da Santa Ceia. Aquilo ali foi um escárnio de Cristo na cruz, onde Jesus foi pendurado por um momento, não sabemos quantos minutos, tiraram toda a roupa de Jesus, Jesus sofreu a maior vergonha e ignomínia. Jesus esteve nu por um momento na cruz. Imagine se você ou eu aqui tentando transmitir um sermão nu, aparecendo a parte íntima, ou você andando na rua, você já sonhou com isso. A nudez de Cristo foi encoberta por Deus Pai, que estava ali, enviou uma sombra escura para cobrir tamanha vergonha, tamanho horror e ignomínia que Jesus sofreu.
Todavia, o Comitê Olímpico Internacional proibiu qualquer manifestação religiosa. E tudo isso você está acompanhando e todo mundo está comentando e falando, mas eu não vi ninguém sermoneando sobre isso. E quando eu ouço essas coisas, eu quero saber o que está acontecendo. A França está repetindo, porque é uma nação que 9% das pessoas ali são muçulmanas, e a Europa tem 8,8% de muçulmanos e a França 9 ponto alguma coisa, quase 10%. É cerca de 2% a mais. E duas meninas muçulmanas que usam o véu islâmico foram proibidas de escolher entre a fé e o esporte, porque tinham que tirar a burca, a hijab, e elas não aceitaram. E elas, francesas, cidadãs francesas, todavia muçulmanas, e elas não participaram, não sei se chegariam, mas provavelmente trocaram aí uma, uma coroa, uma medalha de ouro pela sua fé em Maomé. Muitas repercussões, Raíssa Leal, Medina, muitas manifestações de cristãos, a própria ginasta que ganhou várias medalhas, se declarou cristã, falou que Jesus Cristo estava preparando tudo para ela. O COB, que é o Comitê Olímpico Brasileiro, sofreu observações, recebeu recados duros do Comitê Olímpico Internacional. Agora, deixa eu ler para você o artigo 50 da Carta dos Jogos Olímpicos na França. O objetivo é manter a laicidade, ou seja, é só coisas leigas. Mentira! Fizeram ali uma orgia em cima de uma mesa, afrontando a, o ritual sagrado que substituiu a Páscoa, a Santa Ceia, e colocando exatamente no lugar de Jesus Cristo o deus Dionísio da mitologia grega, nu. Ele estava, lógico, cobrindo a sua parte íntima, acho que com frutas, alguma coisa ali, não interessa, mas o seu corpo estava completamente nu e pintado. Um carnaval. Vale carne. Ou seja, a imparcialidade em questões religiosas, mentira, sem apoiar nem se opor a nenhuma religião. Em 2023, o Ministério dos Esportes da França, por meio de sua ministra Omélia Oudéa Castera, determinou que o uso de símbolos religiosos durante as pandemias seriam proibidas. Você viu tudo aí, o chumbinho, levou 7 pranchas, 6 delas com a imagem do Cristo Redentor, teve que remover da prancha, das 6 pranchas, ele não participaria na sua parte ali no surf, perseguição religiosa, ódio à religião. E qual foi a intenção, irmãos? Qual foi a intenção? E não diga para mim que não foi, não estou julgando, porque se nós não tivermos a capacidade de julgar as coisas deste mundo, como iremos julgar os anjos? Para mim, a intenção foi que a França desse um recado nas Olimpíadas para o mundo: Deus não existe. A França continua sendo Sodoma, lugar de promiscuidade, orgias, não estou dizendo de toda a população. Por que o presidente da França, o líder da França, o primeiro-ministro, não se manifestou? E continua sendo, irmãos, o Egito, negando a presença de Deus, negando a existência de Deus e colocando no lugar do nosso Senhor Jesus Cristo um Deus pagão chamado Dionísio, o Deus da orgia e da nudez, referindo-se à cruz de Cristo, onde Jesus permaneceu ali por um tempo nu. Então eu vou terminar repetindo o que diz o comentário bíblico adventista. A grande cidade, França. A besta de Apocalipse 11 é a França. Espiritualmente, né? O grego é pneumatikos, isto é, não é literal, mas é uma figura de linguagem. Ok? Você sabe que a besta é um poder, uma figura de linguagem?
Sodoma, símbolo de degradação moral, Ezequiel 16, 46 e 45. Esta era a condição da França durante a Revolução Francesa e essa é a sua condição hoje. Licenciosidade. Egito. Esse país era conhecido por negar a existência de Deus. Ateísmo. França pós-revolução, a primeira República Francesa e a sua primeira Assembleia Legislativa votaram: Deus não existe. E o país inteiro comemorou, porque os huguenotes e albigenses, na sua grande maioria, já tinham fugido para o exílio ou tinham sido mortos. Eu vou pregar sobre isso sábado que vem. A minha pergunta é: tais atitudes e características dos líderes da Revolução Francesa e hoje? Queridos, nós estamos assistindo ante nossos olhos uma repetição da profecia, mostrando o que o mundo logo mostrará, não a negação de Deus, mas a negação da lei de Deus, do sábado de Deus. Portanto, a negação de Deus. Eu sempre repito isso. Negue a lei de Deus e tire a cruz, do Calvário. Destruam o Monte Sinai, o Monte da Graça, que alguém fez um sermão errôneo aí. Sinai é o Monte da Graça, porque a lei de Deus é uma lei de liberdade e proteção. Tire o Monte Sinai, tire o Monte Sinai, tire o Monte do Calvário. Logo haverá uma negação da lei de Deus, portanto, uma negação do próprio Deus. E quem fará isso? Partirá, logicamente, do país vizinho, Roma, mas a Europa assumirá o papel, logo após a América do Norte, promulgar a lei dominical. Agora, deixa eu fazer uma pergunta provocante para você. E sabe que vem, eu vou explorar um pouquinho mais. Houve um jornal, alguns anos atrás, eu não quero mencionar, que estou no canal de vocês, não tenho, então cuido para não derrubar o canal, prejudicar o canal com algum strike. Mas sabe o que vem, eu vou mostrar direitinho. Houve um jornal no passado que zombou de Maomé. Você lembra o que aconteceu com esse jornal e com os jornalistas? Zombaram do mundo islâmico, do mundo muçulmano. Deixa eu fazer uma pergunta para você que eu fiz sábado. Por que não estão fazendo uma festa para representar Maomé de alguma forma? Ou a cidade de Islamabad, que é a cidade do Islã? Por quê? Porque não haveria mais Olimpíadas. Teria uma guerra no continente, especialmente na França, porque o mundo muçulmano invadiria aquilo lá. A gente tem que dar a outra face, né? Nesse aspecto, não. A gente tem que levantar a cabeça e defender a verdade. Não estou falando levantar a espada, não é isso. Mas levantar a espada do Espírito Santo, a palavra do Senhor, a faca de dois gumes e cortar de tudo quanto é lado. Segunda pergunta que eu faço: aonde está o Papa? Arcebispos franceses, né, se pronunciaram, vários arcebispos e bispos e padres e vários líderes religiosos do mundo inteiro se manifestaram contra aquela cena. E aí eles declararam que ali houve uma intenção de representação e não de profanação. Olha, vem com meias palavras, vem com bobagens, vem com falsidade, mentira. O artigo 50 da Carta Olímpica é uma mentira. Não houve laicidade nenhuma. Os cristãos foram perseguidos lá. Algumas pessoas de outros países, como Fiji, fazendo cultos escondidos. Mentira. Mas onde estava o Papa Francisco? O grande argentino, o homem forte, o defensor do aborto, o defensor de toda forma de perversão sexual, defensor de toda porneia, que é uma palavra bíblica, porneia, a palavra para adultério e todas as perversões sexuais, aí vem a palavra pornografia, é uma palavra bíblica. Aonde está
o homem que deveria defender a pureza, ele é a favor disso. O homem que deveria defender a ceia de Cristo, que eles chamam de Eucaristia, e colocam o próprio Cristo presente, e todos os fiéis se tornam canibais, porque tem que comer o corpo literal de Jesus. Quantas vezes Jesus já foi assassinado e morto pelos canibais, espiritualmente falando? Aonde ele está? Quieto. Sabe por quê? Porque se ele falar, ele tem que falar a favor, porque é isso que ele pensa. É isso que ele crê. Aí vem as palavras gostosas, né? Não, o objetivo foi a inclusão, a diversidade, o amor. Mentira. Não se deixe enganar. Não se iluda. Olhe no meu Instagram, Pastor Glitter, um videozinho que eu coloquei de uma mulher. Eu já tinha pregado sobre isso. Nessa orgia apareceu um bezerro de ouro, afrontando, mostrando a idolatria do povo em Êxodo 32. E também apareceu ali um cavaleiro branco. Eu fiquei impressionado com essa cena na abertura das Olimpíadas, que eu não assisti, só as partes que me interessavam. Um cavaleiro branco na frente, puxando todas as nações com as suas bandeiras, as nações que participaram, né? Qual era a ideia ali? Irmãos, quem é o desejado de todas as nações que está em Egeu, no livro de Egeu, que deveria aparecer no segundo templo? O desejado de todas as nações é uma expressão do profeta Egeu. Ageu, estou pensando no mar Egeu aqui, porque perto do mar Egeu fica o Monte Olimpo, perto da cidade de Tessália, entre a Tessalônica e Tessália está o maior monte, que é o Olimpo. Não existe uma definição grega para Olimpo, apenas uma definição latina, que é, deixa eu lembrar aqui direitinho, que é a Olimpo, a consagração ao Zeus olímpico, né? Não existe uma tradução. Se refere ao Monte Olimpo, deram esse nome Olimpo por alguma razão. Não existe uma definição grega para Olimpo. Queridos, nós estamos vendo cada dia, a história virar profecia. Cada dia que vira a sua página e um dia termina, virou história, mas também virou profecia. Estou preparando um sermão chamado A História Cada Dia se Transforma, a profecia cada dia é revelada na história. Esse, para mim, esse evento que nasceu do paganismo e foi proibido por um papa que se tornou cristão no terceiro século, no quarto século. Para mim, as Olimpíadas, não estou dizendo que a parte esportiva, mas as primeiras Olimpíadas, elas eram rituais pagãos, logicamente tinham os jogos atléticos, certo? Hoje, o que que a França fez? O COI, o Comitê Olímpico Internacional, sabia, o governo francês sabia tudo o que ia acontecer. Todos aprovaram que iam acontecer. Eles fizeram exatamente o que acontecia. As Olimpíadas começaram em 776 a.C., no tempo do profeta Isaías. Não estou falando da Grécia Antiga. A Grécia tem 1.100 anos de história. Sabe o que eles fizeram? Eles pegaram as Olimpíadas desse período em que ela nasceu, pegaram as Olimpíadas e mostraram que as Olimpíadas, no fundo, é um ritual pagão misturado com atletismo. E o ritualismo pagão, o Egito e Sodoma ali foram manifestados. O ateísmo, negando qualquer manifestação religiosa, e a sodomia. Bom, eu vou fazer uma propaganda aqui. Se você quer assistir o sermão completo, está no YouTube, Pastor Gritner. Se você não assistiu, poucas pessoas assistiram, estou reabrindo o canal. E é impressionante, irmãos, porque nós temos que estudar a profecia à luz da história. Nosso método interpretativo bíblico é historicista. A profecia se cumpre na história. E nesses dias de Jogos Olímpicos, nós estamos vendo profecia se cumprindo. Mais uma vez, Jesus Cristo está sendo crucificado na pessoa dos seus seguidores.
porque Deus tem os seus fiéis em todas as denominações. Você teria coragem se você fosse uma Raíssa Leal, depois de ganhar uma medalha de bronze, aos 16 anos de idade, anunciar, quando ela viu que as câmeras do mundo inteiro se viraram para ela, ela falou: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aquela foto é, do, do Medina, quando ele faz assim, eu sou o primeiro. Mentira, ele colocou no seu Instagram, tudo posso naquele que me fortalece. O Chumbinho também declarou-se cristão e vários outros. E alguns tiveram a coragem de se manifestar sendo proibição. Proibição. Onde está o nosso não? O mundo, né? O mundo tem 8 bilhões e 150 milhões de pessoas, um terço de vocês são cristãos. A maioria são católicos, apostólicos romanos, nossos irmãos da Igreja Católica, como diz Ellen White. Onde está o grande líder do catolicismo? O comunista, o homem que crê no Egito e crê em Sodoma, o homem que crê na besta, sendo o seu poder outra, onde está? Irmãos, não se deixe enganar. Nós estamos vendo cada dia que em breve Jesus vai voltar. Se inscreva no meu canal, Pastor Gritner. Coloque lá como o pastor falou lá, dê um likezinho lá, um joinha, ative as notificações para você receber lá. Por exemplo, eu vou pregar esse sermão em 3 etapas, né, no meu canal. Agora eu vou falar sobre. Eu peguei verdade presente, vou pegar o passado. Quem instigou a Revolução Francesa? A história diz que foram os trabalhadores que estavam sendo explorados. Nada disso. Sabe, você vai descobrir quem esteve por trás da Revolução Francesa, destronando a nação e colocando uma Assembleia Legislativa, a primeira Assembleia Legislativa, a primeira democracia francesa, e ali a primeira coisa que fizeram: Deus não existe. O que estava por trás disso? Depois eu vou pregar Apocalipse 11, os primeiros versículos, como Deus está medindo o seu povo. Eu peço que coloque a última citação para a gente encerrar, por favor, queridos moderadores. Nós oramos e terminamos aqui. Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Colocar em tela cheia, muito obrigado. Grandes mudanças estão prestes a operar-se no mundo e os acontecimentos finais serão rápidos. Basta um vírus para parar o mundo em 2 anos, coronavírus. Basta uma Olimpíada para mostrar que Sodoma e Gomorra que Egito e Sodoma estão vivas. O país do Egito e a cidade de Sodoma estão vivos, que a besta continua viva e tomará proporções mundiais. Então nós veremos que a lei de Deus será o ponto da grande controvérsia. A intenção, queridos, não é a lei de Deus, é o próprio Deus. É tirar Deus do seu trono outra vez e colocar o homem do papado. E então nós veremos Apocalipse 3 se cumprir, porque tudo está se cumprindo. E eu quero estar vivo para ver tudo isso, participar de tudo isso, receber a plenitude da chuva serôdia, que eu a busco todos os dias, e passar pela graça de Jesus e ver saber que a porta da graça foi fechada, ver as 7 últimas pragas, não por prazer, passar pelos tempos de angústia de Jacó, a angústia maior, que Deus vai capacitar. Mas eu quero estar vivo para ver Jesus como salvo e vê-lo em glória, vindo em majestade. Que Deus abençoe você. Eu peço que você assista, se você quiser, a integralidade desse sermão no meu canal Pastor Gritner no YouTube. Que Jesus abençoe você. Vamos orar.
Pai querido, abre os nossos olhos para que vejamos, Pai, as coisas sempre de uma forma espiritual. Que não tenhamos uma visão carnal, uma visão do esporte, uma visão materialista, humanista, que tenhamos os olhos de Cristo, que vejamos a luz da palavra de Deus, que tudo está sendo patenteado diante de nós. Roma se cala diante do pecado e pecadores, porque apoia, porque não quer criar conflito político, porque é um poder político, não quis criar um conflito político com a França e não quis afrontar o sagrado, porque houve ali um sacrilégio, uma afronta às coisas sagradas. Não quis se indispor, por quê? Porque ele acredita nisso. Inclusão, amor, diversidade, falsidade, mentira, engano e trapaça. Jesus disse: quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Convicção? Dá-nos a convicção, Senhor. E tudo só pode vir a nós através do Espírito Santo. Portanto, Senhor, mais uma vez, rasgamos a porta desse imundo coração para ser teu. Entra dentro dele, Senhor, e faze dele um coração, segundo o coração que palpita no peito de Jesus. Temos a mente do Senhor, em nome de Cristo. Amém. Meu pastor, para consolidar essa mensagem, podemos ouvir um hino aqui? Vamos Você, ouvir o hino. você manda, eu sou o teu servo. Vamos ouvir o hino, e aí esse hino vai nos remeter à necessidade urgente de preparo diante de coisas tão claras sobre a iminência da volta de Cristo. Vamos ouvir? Nossa esperança, né, queridos? Nossa esperança. Santo Deus, que as palavras ditas hoje nessa mensagem sobre o contexto imediato em que vivemos reative nossa fé através das profecias bíblicas. E elas evidenciam que a promessa que o Senhor fez se cumprirá. E esses sinais são bônus para os filhos fiéis que mantêm os olhos atentos, para que permaneçam fiéis, porque o momento está chegando. O preparo para a vinda de Cristo é extremamente necessário. E ele se dá com o batismo diário do Espírito Santo. Obrigado pela vida do pastor Grittner, pelo ministério que ele agora fará com muito mais ênfase através da internet também, e que continue sendo uma grande bênção como já é. Vamos falar um pouco sobre isso e nos auxilia nesse momento seguinte aqui, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Bom, estamos acompanhados pelo pastor Abdoral Sintra, pastor Arão José, Esmeraldo Alcântara, Flávio Borges, Gilberto Ludogério, Gilson Almeida, pastor Gondim, pastor Ideraldo, pastor Ivair Calazans, Jael Enéas, Jairo Souza, Joaquim Silva, Joel Carvalho, pastor José Alves, José Carlos, pastor Luiz do Espírito Santo, pastor Carlos Nascimento, Francisco dos Santos, pastor Ronilson, nosso amado pastor Bechara, e dentre outros que estão no YouTube adorando conosco. Você que é membro de uma outra igreja, está adorando conosco aqui, nunca ouviu falar sobre essas coisas? Tem um livro chamado Grande Conflito, extraordinário livro. Se você ler especialmente a segunda sessão, a primeira sessão desse livro, primeira sessão, pelo menos até a metade desse livro, você vai ver muita coisa falando sobre a Revolução Francesa, por exemplo, que tem a ver com tudo que o pastor pregou aqui. E depois a segunda sessão desse livro fala sobre como Jesus se manifestará nas nuvens dos céus e dará fim a todo o mal que está impregnado nesse planetinha aqui. É um livro tremendaço, tem tudo a ver com isso aqui. O pastor vai disponibilizar o canal, a gente vai falar sobre isso agora. Pastor, abre o seu áudio aí, vamos bater um papo. A gente gosta de saber da vida dos pastores aqui, rapaz, para os membros conhecerem melhor a gente, meu pastor.
O senhor nasceu aonde? É casado há quanto tempo? Filhos? Fala um pouquinho da sua caminhada para a gente conhecer o pastor Grito. Bom, quero agradecer mais uma vez o pastor Wagner pelo convite, cumprimentar meus colegas de ministério também, na nossa batalha, pastor é pastor até a morte, né? Eu nasci, no interior de Santa Catarina, numa colônia alemã, um vale, perto de onde nasce o Vale Europeu, e nasce o rio Itajaiaçu, que deságua, em Itajaí, passando por Rio do Sul, Blumenau, mas a parte que eu nasci, o rio deságua no Rio Canoas e vai para o Uruguai. Eu nasci perto de Lages, uma, uma cidade incrustada de montanhas, uma cidade, uma comunidade incrustada nas montanhas, um vale, na verdade, rodeado de montanhas, que eu quero dizer, não incrustado. E nasci e me criei numa fazenda até os 19 anos, dali fui para o exército. Então, a minha origem, meu querido pai, minha mãe, e somos em 8 irmãos. O senhor é de origem adventista ou o senhor converte depois? Minha história é um pouco confusa, porque a minha mãe, ela ficou órfã e foi criada pela avó, que recebeu um comportor na cidade de Mafra. Minha avó tinha um hotel e o comportor vendeu um Vida de Jesus em alemão. Minha avó se converte, ensina o adventismo à minha mãe. A minha mãe casa com meu pai, um adventista apenas de palavra, mas então eu nasci nesse lar dividido e me batizei aos 12 anos. Mas a minha conversão veio acontecer mais tarde. E graças a Deus hoje o meu pai é rebatizado, mas eu nasci num lar assim que era e não era. Então, por exemplo, eu guardava o sábado à tarde caçando, Seu descanso era caçando, pastor. caçando. A minha mãe era uma adventista muito permissiva. Ela, pastor, um dia chegou, eu estava com a espingarda para ir para o mato caçar. Eu gostava de caçar duas aves que eram comestíveis, tipo de galinhas assim selvagens, iambu e jaco velho. E eu gostava muito daquilo. E eu estava saindo para caçar, o pastor chegou, botou a mão no meu ombro, eu recém-batizado. Não, tinha uns 2 anos que era batizado. Aí o pastor falou: "Ô, filho, onde você vai?" Eu falei: minha mãe veio e disse: "Pastor, ele vai contemplar a natureza." Contemplar a natureza matando os animaizinhos. Oh, Deus, tenha misericórdia de nós. Isso nos faz refletir, pastor, talvez de forma importante, sobre a maneira como nós encaramos a guarda do sábado, né? Nós somos salvos unicamente pela graça de Deus, mas quem ama guarda os mandamentos do Senhor. E a gente tem percebido que o sábado tem sido meio que deixado de lado, a gente tem deixado pela dinâmica, a correria que Satanás propõe. Muitas vezes a alegria de preparar o sábado, a alimentação do dia, né? Separar a roupa que será usada, a casa adequadamente preparada, o hino, culto de pôr do sol. É hora de, junto com com esse preparo, elucidação das profecias, também voltar a guardar o sábado como o Senhor espera que façamos, né? Espiritualmente, obedecendo de forma Eu acho que muito. a culpa maior é nossa, os pastores. Nós somos culpados disso. Eu tenho um sermão no YouTube, o sábado no tempo do fim. A maioria dos adventistas guarda o sábado muitas horas depois do pôr do sol. Muitas horas depois. Especialmente nos grandes centros. Então, eu pergunto assim: transgredir um mandamento de Deus é transgredir toda a lei. Transgredir uma hora do sábado não é transgredir o sábado inteiro? Mas o que fazer com uma pessoa que sai do emprego às 5 da tarde? Hoje o pôr do sol, pelo menos na minha cidade, é 5h48, mas ela pega 1h30 de trânsito. Eu não sei como Deus vê isso. Essa pessoa faz o pôr do sol, os fiéis fazem o pôr do sol no trânsito. Conheci muitos irmãos fiéis que fazem o pôr do sol no trânsito. Mas tem gente que tem possibilidade de se preparar no dia da Parasceve. Todos os dias na Bíblia são numéricos, né? Só o sábado tem nome próprio.
A única palavra que aparece em grego ali em Lucas 24 é paraseve, e era a paraseve, o dia da preparação. Nós não pregamos mais sobre a paraseve. Jesus foi crucificado às 3, provavelmente retirado da cruz ali em torno das 5. O sábado para os judeus começa quando aparece a primeira estrela. Ali começa o sábado, é porque daí em todo o que eles conseguem entender de universo já está escuro. Eu acho muito bonito isso. Quando aparece a primeira estrela, os ortodoxos guardam o sábado lá, né? E eles se preparam na sexta-feira. Israel é um país secular, como nação. Eu não sei exatamente como Deus vê isso, pastor. O trânsito do cristão, ele preserva, não trabalha aos sábados. Chegando em casa, a grande questão é se esse sábado foi todo preparado durante a semana, né? Eu Mais do concordo. que ele Mas chegar. nós temos É, que pregar o ideal de Deus e o que Deus pede, né? O que Deus pede é, né, que um dia de preparação. Ontem, sexta-feira, eu fui pegar uma requisição de exames para minha esposa na clínica de um médico adventista. E eu cheguei lá, meio-dia e 30, ele é meu amigo, doutor Elmer Lima, um homem de Deus, fiel. Eu cheguei meio-dia e 30, achando que a clínica fechava às 3, 4. Não, ele fecha meio-dia. Eu tenho um outro irmão, empresário, Dário Ruiz, que tem uma empresa de pallets, mexe com madeira. Ele fecha meio-dia, para que os seus funcionários adventistas se preparem para o sábado. Isso é pensar, para a gente pensar. é poss- As nossas escolas adventistas, e aqui vai uma crítica assertiva. As nossas escolas adventistas soltam os alunos muito perto do horário do pôr do sol, e a maioria, aonde eu trabalho, a maioria dos funcionários, professores e pastores não guarda o sábado, que fica esperando as vans ali até depois do pôr do sol. Os pais atrasam para pensar, para cumprir horário. Por que que as nossas escolas têm que ter aula até 5 horas da tarde? Tem 48 minutos para você se preparar para o sábado? Por que que não dá um jeito de dar aula até a 1 hora da tarde e libera todo mundo? Não. Eu vi ali na última igreja que eu estava, o colégio era ao lado, eu às vezes tinha programação na igreja sábado, sexta-feira à noite, chegava ali, entrando na mesma rua, os funcionários, pastor, diretor, todo mundo ali esperando os pais para pegar os alunos retardários, né? E retardatários, melhor dizendo, e era sábado. Eu fiz essa observação na sessão, escuta, a educação adventista não guarda o sábado mais. o fato é que nós precisamos, pastor, observar isso, voltar aos primórdios, além dessa questão de horário, de começar, de terminar o sábado, o motivo pelo qual nós guardamos o sábado. O sábado é um dia separado, santificado, abençoado por Deus, e que neste dia acontece uma regeneração. Até o seu corpo muda a maneira como ele funciona nas horas do sábado. Até o seu corpo muda a maneira como funciona. É para regenerar, para você ter um encontro especial com Deus, usar tempo com a sua família. Você já pregou o evangelho a semana inteira. O sábado deveria ser destinado à adoração e à família, se guardássemos corretamente. O sábado, o senhor fala que o senhor vai se converter depois. O senhor consegue identificar o momento da sua conversão, pastor? Igualzinho ao apóstolo Paulo, eu caí, se é que Paulo caiu do cavalo. Eu creio que ele caiu do cavalo, né? Paulo não andava viajando Israel inteiro a pé. Isso aí, existiam muitos animais, até porque estavam ao lado do Egito, né? Eu creio que Paulo caiu de um animal. Numa sexta-feira, eu não sei identificar o dia, de outubro de 1986, uma sexta-feira à tarde, ao sair de uma clínica com exames positivos de uma leve doença que eu tinha, que eu curaria com um antibiótico, e eu já tinha tomado de 9 a 11 tipos de antibióticos e não tinha curado. E eu saí daquela clínica e o Espírito Santo simplesmente invadiu
a minha vida e eu atravessei a beira-mar norte, como se fosse Copacabana, em Florianópolis. Me ajoelhei na areia e ali chorando eu me entreguei a Cristo. E quando eu abri os olhos, eu era outra pessoa. Olhei para as montanhas que dá 150 quilômetros dali, onde eu nasci, e me lembrei de que apesar das turbulências em casa, o pai viajava muito, nós cantávamos És bem-vindo, és bem-vindo. E pela primeira vez na minha vida, que na época do meu batismo foi verdadeiro, durou poucos meses, mas foi verdadeiro. Eu cantei o hino És bem-vindo, Santo Sábado, Senhor. E ali eu guardei meu primeiro sábado de coração, eu tinha 20 anos de idade. E ali eu tomei uma decisão de largar uma carreira financeira promissora e disse para Jesus que eu seria um servo dele até a morte. E tive uma conversão muito forte, genuína, num milagre de sábado à tarde, quando Jesus condescendeu em sua graça e misericórdia descer ali para me transformar. Eu fui transformado numa tarde. Deus mudou o seu caminho numa tarde, numa oração, num momento de entrega, né, pastor? No meio, as pessoas andando e eu na areia, chorando e orando. Estava nem aí. Lógico, eu tinha lido um capítulo do Desejado, né? Durante a semana tinha me tocado muito, a mãe tinha deixado lá em casa. Mas aquela sexta-feira à tarde, se eu tivesse com os exames todos positivos, tudo certo, eu não sei, estava tudo bagunçado no meu corpo, mas era tudo espiritual, emocional. Espiritual. Minha vida estava uma bagunça. Eu estava que nem um paralítico no tanque de Betesda. Eu estava que nem um paralítico no tanque de Betesda, que trouxe a doença sobre si, precisava de perdão, e como aquele paralítico levado pelos amigos. Eu precisava, a primeira coisa a ouvir é: perdoados são os teus pecados. A cura veio depois. O que precisava era de paz. E hoje nessa sala que tem um monte de gente assim, pastor, que está precisando de paz, de um encontro com Deus. Sabe, Deus pode mudar a sua vida em uma oração. Em uma oração, Deus pode mudar tudo. O pastor Adevaldo, ele tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz: somos nós que mudamos, não as circunstâncias. Quando nós mudamos, as circunstâncias mudam junto com a nossa maneira de ver todas as coisas. E o que a conversão faz é te dar um óculos do reino de Deus. E esse óculos faz você ver o reino. E por ver o reino, você passa a ver tudo ao seu redor na mesma ótica. Muitos problemas que você tinha desaparecem automaticamente, porque esse ajuste da visão já soluciona imediatamente os problemas que você criava por não estar com Deus. Eu sugiro os irmãos não lerem, mas estudarem frase por frase, palavra por palavra, a paz mental, caminho a Cristo, capítulo 6. O Tu dia que, sabe que eu... o dia que Sim, a pois gente, não. o dia que a gente devorar esse capítulo, conforme Miller devorou Daniel 8:14, o dia que a gente devorar só esse capítulo, que é extremamente bíblico, a gente vai encontrar a paz que é Cristo, né? Mas ali existem frases ali, eu li nesses últimos 15 dias mais de 10 vezes esse capítulo. Pastor, eu tenho a Bíblia como meu livro de cabeceira, amo o Desejado de Todas as Nações, para mim, da coleção do Espírito e Profecia, é de minha preferência. E depois do Desejado, o Caminho a Cristo é um livro, eu já li várias vezes, ele é extraordinário, pastor, é extraordinário, é um livro Então, maravilhoso. esse capítulo tem que ser estudado, analisado, frase por frase. A gente tem que entender que nós somos do paralítico hoje, precisamos da paz, mais do que nunca nesse mundo turbulento. Vamos lá. Uma coisa me chama a atenção em seu ministério, pastor, eu trabalho o tema sobre o Espírito Santo na internet há 4 anos, e nós estamos indo para o quinto ano. E de pesquisa, estudos, eu despertei para isso em meu ministério no terceiro ano. Antes disso, eu era um baita de um ativista religioso, mas eu me aprofundei durante quase 10 anos até o senhor levantar o ministério da sala para que a gente pudesse
esmiuçar tudo isso e compartilhar com os amigos o que a gente tem feito há algum tempo. E eu tenho curiosidade de saber como o senhor vai entender esse tema que não é tão, pelo menos nós temos uma teologia muito precisa do Espírito Santo, mas a vida prática, o andar, o ser cheio, o batismo diário, a gente perdeu isso, né? E a gente tem que retomar. Ellen White diz que nos últimos dias o povo de Deus tem que entender novamente o ministério do Espírito Santo. Como é que o senhor desperta para isso e decide compartilhar com as suas ovelhas? Eu fui convertido, logicamente, pelo céu através do Espírito Santo, né? E logo entendi, há um texto que uma irmã citou, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Quem está aqui na terra é o alós, é o outro da mesma espécie. Então eu leio e releio para não esquecer nunca a meditação matinal de 99, recebereis poder. Eu não consigo entender como é que um pastor, que você não, sermão, você não faz o sermão. O sermão ele nasce da leitura, do estudo, da pesquisa da Bíblia, e o Espírito Santo te ilumina de acordo com o que ele inspirou. Então, meu primeiro trabalho público da igreja foi no Colégio Adventista Cruzeiro do Sul. Eu ia fazer um JA, e eu fiz um JA sobre o Espírito Santo. Eu vi que os jovens não gostaram, que a igreja não gostou, queriam uma, eles queriam entretenimento, né? Eu era um pastor novo, animado, e eu fiz um JA sobre o Espírito Santo. Ninguém entendeu, ninguém gostou. Nós, os pastores, né, falando da nossa classe, né? Eu não lembro de ver nenhum pastor pregando sobre a dependência do Espírito Santo. Então, nós somos culpados. Eu despertei logo na minha conversão, através de um texto de Ellen White que diz assim: devemos trabalhar pensando não naquilo que nós vamos fazer, mas naquilo que Deus fará através de nós. Deus fará. Como que Deus fará? O agente é o Espírito Santo. Se você devorar essa meditação, que é um texto selecionado de Ellen White, você entende. Jesus disse: a questão levantada pelo mundo carnal é assim: a questão é ser ou não ser. Mentira. A questão é receber ou não receber. E recebereis poder. Pronto. Sem poder não existe nada. Essa meditação, pastor, em toda transição de ano, quando a gente sai de um ano para o outro, nós selecionamos pelo menos 15 ou 20 meditações do Recebereis Poder, Sim. transformamos isso numa jornada, e no período que não tem reunião sistemática da sala, os irmãos recebem a jornada do Recebereis Poder, essa meditação eu amo essa meditação, e a gente vai estudando. Há declarações, eu já mergulhei nessa meditação, ela é extraordinária, extraordinária. Nós Então, vamos para os concílios pastorais, agora eu sou um pastor aposentado, posso dar umas pauladas mais grande, né? Eu não lembro, eu não lembro, eu não lembro de um concílio, um. Eu sirvo a Deus há 37 anos como comportor efetivo. Quando fiz teologia, carreguei muito mais de 300 alunos de teologia durante o período das férias para ensinar a comportar, porque Deus me agraciava com a bênção do Espírito Santo e eu vendia muito. Deus vendia através de mim, então eu fui ensinar os meus colegas a depender do Espírito Santo para vender. E nós fizemos uma vigília 3 horas da manhã sobre o Espírito Santo. E eles ficaram doidos que eu acordei às 3 horas da manhã, porque nós não estávamos vendendo muito. Eu falei, esqueci que nós temos que orar mais. E aí eu saí com um colega que não estava vendendo nada, falei, fulano, amanhã eu saio com você, essa manhã eu saio com você. Nós fizemos 11 visitas, fizemos 11 vendas. E me passou assim, ensinar para o grupo, aquele grupo, que era o meu primeiro grupo, em 88, a dependência total do Espírito Santo. A gente orava, mas eu esqueci de falar para ele, ensiná-los. E logo que passou alguns dias, a coisa não andava, eu falei, opa, o Espírito não está agindo. Depois eu me formei em teologia e assisti durante 32 anos concílios. Eu não lembro de um concílio
que foi dedicado meia hora ao Espírito Santo. O senhor sabe, pastor, assim, ó, Eu vou pegar um eu livrinho, sou, vou ver se eu acho aqui. pega aí, Eu não acho aqui porque eu estou montando o meu. Deixa eu ver se. escritório. Isso é a casa que o pastor Gritner vai morar. Ele disse que agora não vai mudar Olha o que eu mais. mandei fazer aqui, ó. Aí um púlpito. Eu Eu vi. mandei fazer um púlpito, porque eu vou ler agora uma frase, de um pregador que não é adventista, mas existem muitos homens e mulheres de Deus por aí, e ele diz assim, ó, cancele o entretenimento da igreja, dispense a equipe de teatro, livre-se do candelabro das luzes, apague as luzes coloridas, coloque o púlpito no centro. Coloque o púlpito de volta no centro. Levante-se como um homem. Abra a Bíblia e pregue. Quando eu montei meu estúdio aqui, um querido irmão que montou a parte de madeira, eu queria tudo de madeiramento, ele falou: qual o móvel principal? Eu falei: eu quero um púlpito, do tamanho de um púlpito de igreja. Ah, vai ficar muito grande aqui na sala, que é um quarto, né? Falei: não tem problema, diminui o resto, mas eu quero um púlpito grande. O púlpito tem que ser grande, né? Eu vi a mensagem que o senhor fez aí sobre o recomeço do seu canal, foi aí já. Já, é aqui que Já eu foi prego, aí. cheio de luzes, Eu- cheio de parafernália aqui, mas se não tiver o Espírito Santo, a Bíblia e o púlpito, Já era. Você sabe, pastor, o senhor falou assim, dar paulada, sabe? Acho que essa é, questão é é só uma, que, brincadeira, uma é forma uma de... questão de Você já assistiu um concílio que gastou-se meia hora para estudar o Espírito Santo? Eu sou membro da igreja há 35 anos e já fiz essa declaração várias vezes na sala. Por 23 anos do meu adventismo, eu preparei sermões, preparei vigílias, preguei, fiz semanas de oração, fui líder de ministério pessoal, ancião, líder jovem, sem conhecer. Não o Espírito Santo como uma teologia. Eu sempre acreditei nele, pastor. Eu sempre soube que ele era Deus, mas não passava disso. Eu não dependia dele, eu não conversava com ele, não pedia conselhos, não entendia que ele tinha que me guiar e me movimentar. Eu vivi sem isso 23 anos do meu cristianismo. E eu pregava a palavra de Deus, pastor. Eu trabalhava, eu me entregava. Eu cheguei a Você quebrar já, finanças. você já foi a algum concílio em que o tema foi o Espírito Santo? Então, nesse período todo de eu tenho 15 anos como pastor, especificamente sobre o Espírito Santo, não. Então, eu estou Agora, lendo, peguei uma tradução nova, eu gosto muito do livro do pastor A Vinda do Consolador, do pastor Leroy Edwin Frum e a Revolução do Espírito, que é uma tese doutoral, mas usa muito o livro do Leroy Edwin Frum. Leroy Edwin Frum. Houve um concílio em 1928 na União do Atlântico, nos Estados Unidos, onde o tema foi só sobre o Espírito Santo. Daí é onde surgiu o livro do pastor Frum, A Vinda a do vinda do Consolador. Consolador. Quer dizer, gente, Quando eu estudei esse livro, pastor, lá, muito do que nós estudamos aqui já está lá. Ele fez a mesma rota de estudo. Ele se deparou com os mesmos estudos. E ele apresentou para aquele concílio, esperando que aquela ideia fosse de novo reproduzida, ecoada na própria estrutura. Mas, de novo, ficou sem o pulso necessário para alcançar o poder que tem que alcançar. Agora, pastor, eu tenho coisas que eu estou vendo que eu sei que é o início da rodagem de uma grande estrutura. Mas aqui na Alcob nós tivemos um campuri para 17 mil adolescentes e o tema era sobre o Espírito Santo de Deus. louvado seja Deus. Tem uma série, pastor, que o pastor Christian elaborou.
uma série para adolescentes envolvendo desbravadores, que eles vão elucidando enigmas, água, vento, Fogo. óleo e fogo. Eles vão descobrindo isso e no final é revelado para eles que esses enigmas todos, esses símbolos todos representam um amigo de quem eles precisam, o Espírito Santo. Amém. Extraordinária, sério. Eu vou indicar aqui para todos nós, para que vocês levem isso para a igreja de vocês. Extraordinário. Eu estava esperando na antessala da minha associação, pastor, resolver uma questão e me deparei com a TV da Novo. Tem uma TV e lá passa Novo Tempo o tempo inteiro. E no estudo bíblico que estava sendo dado naquela série, eles estavam falando sobre o Espírito Santo. E eu gostei muito do que ouvi, do pouco que ouvi, porque o orador ali não estava apenas falando sobre a necessidade de conhecer o Deus Espírito Santo, mas de pedir a unção do Espírito Santo, de depender, de andar, de estar cheio dele. O discurso está aparecendo de trabalho. E eu glorifiquei a Deus quando eu vi. A pregação no último concílio da União, que eu tive agora recentemente no início do ano, a pregação central foi do meu presidente da União. E a requisição dele é que todos os pastores sejam batizados pelo Espírito, todas as esposas sejam batizadas pelo Espírito, todos Amém. os filhos sejam batizados pelo Espírito. E uma coisa que eu gostei demais, ele terminou o nosso concílio conversando em sua oração com o Espírito Santo e pedindo o controle dele. Essas coisas estão acontecendo, pastor, com muito mais frequência do que acontecia antes. Amém. Assim como a França, a sua pregação muito oportuna, novamente revelou quem é, no seio da igreja também tem que acontecer o que está na profecia e na escatologia. E o Senhor disse que essa igreja receberá a chuva serôdia, porque vai acontecer um clamor, assim como em Atos 2, pelo povo que sabe da extrema necessidade disso. Eu estou vendo, pastor, as gotas de óleo começando a lubrificar a engrenagem. Amém. Amém. E eu sei que isso vai tomar uma proporção muito maior. Eu tenho dito, pastor, que o senhor lá no seu canal, a sala aqui, os irmãos que buscam em dupla, em grupos no WhatsApp, em grupos na igreja, é, há uma fermentação da massa. E o senhor cumprirá a promessa dele. Sem dúvida alguma. Não sei, porque o Espírito Santo está sendo retirado dos ímpios já, né? Daqueles que não vão se salvar, o Espírito Santo, a arte é clara, mas ele está sendo oferecido, né, abundantemente àquele que deseja, basta estender a mão. O texto mais incompreendido, e eu já preguei, eu acho que aqui na sala, está em Lucas 11, pedi, dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. As pessoas, não pede a Deus, busca, bate, que ele prometeu dar. Aí você vai para o verso 13 e diz assim, não, Deus está prometendo dar o Espírito Santo. Não quer dizer que não possa Alice, dar outras coisas, mas as outras coisas vêm na esteira, vêm na carona do Espírito Santo. a lição dos jovens estudou, pastor, Lucas 11. E a ideia da lição dos jovens da semana passada foi ensinar a oração, especialmente a persistência na oração. Aí eu pensei comigo, eles têm uma demanda de textos na Bíblia que podem ser usados para ensinar a persistência na oração, mas esse não. Esse não pode ser Ali, usado para isso. ali está no grego ali, é continuar pedindo, continuar batendo, continuar buscando o que? No verso 13 diz, o Espírito Santo. Eu lembro, então, por exemplo, Jesus, gente, é tão claro, tão simples. Jesus pegou os discípulos e disse assim: não deem estudos bíblicos, não façam pequenos grupos, não saiam por aí pregando. Vão orar. Vão tirar as divergências entre vocês, o egoísmo, o orgulho, o desejo de poder. Tirem todas as arestas aí e esperem. Quanto tempo? Não sei. Jesus não prometeu que seriam 10 dias. Mas depois de 10 dias eles já estavam prontos, porque eles passaram 40 dias com o mestre, né? Jesus os preparou muito.
Qual foi a primeira missão deles? Não ir, mas esperar, ficar. E depois que eles receberam o Espírito Santo, só depois que eles tiveram a visão completa do Cristo, do Messias, da sua encarnação, ministério, morte, ressurreição, ascensão, assunto ao céu, é que eles puderam se levantar para pregar. Eles não tiveram autorização e nem autoridade para pregar antes disso. Gente, ai, meu pai, quando eu fiz a matéria de pneumatologia, eu aprendi também bastante com o professor sobre isso. Eu não posso esquecer, pastor Cabeiro, Ricardo Cabeiro Alarcon. Ele foi um instrumento de Deus na minha vida, ao mostrar, quando ele deu aula de pneumatologia, muito prático, colega de classe do Bulhão, ele deu uma aula que eu nunca mais esqueci, uma manhã, e aquilo ali me levou a ler A Vinda do Consolador, e aí eu não parei mais. Então, meu despertar foi na conversão e durante o tempo de comportagem. Gente, eu saía para comportar com um comportor efetivo e eu sabia, se o anjo não tivesse ao meu lado e o Espírito Santo dentro de mim e tocasse o coração da pessoa, não venderia. Eu era completamente dependente. E de 25 visitas que eu fazia por dia, em média eu vendia para 16 lares. Então, essa era a obra minha? Era obra do Espírito Santo. Foi obra do Espírito Santo. Bom, O que o aconteceu no senhor, NAP São Paulo durante 3 anos, onde pelo menos tive a alegria de rebatizar 2 ex-pastores e batizamos ali meio escondidinho, mais de 300 almas. Milagres, milagres. Pessoas vieram através de sonhos. Uma ex-adventista, cujo esposo era pastor de uma congregação, ela veio através de um sonho, trouxe um marido, que Deus falou para ela: se você não voltar para a verdade, você está perdida. Ela sonhou e veio para a igreja e falou assim: pastor, não quero estudo bíblico, eu só quero batismo. Ela veio numa terça-feira, estava batizando. Então, os milagres, bom, Deus quer fazer milagres, mas a gente não deixa. isso mesmo, a gente coloca dentro de uma estrutura e diz só pode ser aqui dentro. E aí essa estrutura impede a ação. E a gente tem visto aqui na sala, pastor, nos testemunhos, muitos milagres de pessoas entregando a vida a Jesus e sendo movimentadas, tendo sentido a vida, né? Meu pastor, o senhor teve quanto tempo de ministério efetivo? Efetivo 32 anos e meio, um acerto com a organização e várias outras questões. Eu fui para o IAJA um pouquinho antes, né? Já sou aposentado pelo INSS há 8 anos, tenho a minha residência e por várias questões que eu não gostaria de mencionar aqui, fizemos um arranjo com a divisão sul-americana, o pastor Stanley, que é um querido amigo, um querido homem de Deus. Eles entenderam que tudo que aconteceu com a minha pessoa, depois que eu saí do NASP, né, seria melhor que eu ficasse livre, com todo o apoio. Sou pastor ordenado da Igreja Adventista Sétimo Dia, com credencial, pertenço à organização, sou jubilado pela igreja, estou autorizado a pregar em todas as igrejas adventistas no mundo, não está nada errado. Só antecipou por questões várias, sendo uma delas a minha saúde, né? Estudos foram feitos e exames e várias coisas, e laudos, e eu tinha que viver do jeito que eu acredito, né? Não chegando numa reunião, eu não vou criticar aqui, não chegando numa reunião e recebendo uma apostila, aliás, uma agenda. Eu fui num concílio no Mato Grosso, há alguns anos atrás, para pregar para os pastores, e eu levei o livro A Revolução do Espírito. E eu falei naquele concílio, essa deveria ser a agenda do pastor. Nós deveríamos, eu falei, pena que eu não peguei autorização e comprei e levei, eu devia ter feito isso antes. Eu fiz um apelo lá e foi feito depois para o presidente, o tesoureiro, o secretário, que todo pastor recebesse aquele livro. Eu palestrei sobre aquele livro e em Lucas 11, e eu pedi e eles acataram a ideia de que todo pastor recebesse aquele livro. Eu devia ter levado, porque a agenda de cada pastor deveria ser num concílio primeiro receber o Espírito Santo e depois Quando, entregar
os planos da igreja, que a igreja foi organizada, tinha seus planos, seus concílios, está tudo certo. A organização é de Deus, né? Mas nós temos que ver as prioridades das coisas. O senhor falou de livros aí, quando eu realmente me converti, conheci a pessoa do Espírito Santo, não estou pronto, não sou perfeito, nem tenho a pretensão de ser, a não ser a perfeição imputada sobre mim a de Cristo, mas a menor quantidade de livros que eu tinha em minha estante era sobre o Espírito Santo, pastor. Eu tinha livro de tudo que é coisa, mas a menor quantidade era sobre ele. Era o que eu devia ter maior quantidade, né? Então, deixa eu sugerir aqui, pastor, além do livro do Frum, que é A Vinda do Vida do Consolador. Consolador, Esse que o senhor falou agora, a Revolução do Espírito. esse aqui que a gente já leu na sala, Ouse Pedir Mais, se o senhor não conhece, pastor, um livro excelente sobre oração. Comprei e não li, está aqui. Pastor é top. A Da linguagem casa. dela é espiritual, é da casa, Melody Mason. Ela cita muito, tem muita experiência com o Espírito Santo. Esses dois aqui, tem um terceiro que fala Esse sobre aqui, missão. pastor, eu distribuí 5.000. Esse tem um novo, viu, pastor? Ele O tá, tá, alemão. É ele de tá um escrevendo irmão leigo Helmut, alemão. pastor Helmut. Já Isso. pregou, já pregou na sala duas vezes. Ele não é pastor, ele é um leigo, desculpa, leigo, né? Ele é um servo de Deus, mas ele não é pastor. Segundo eu sei. É? Então Dá uma vou tirar olhadinha essa lá. dúvida. Não, Tá. não é. Esse aqui, extraordinário livro. Esse fala sobre missão e esse aqui fala sobre permanecer em Cristo, que é o segundo livro, e tem um terceiro livro que fala sobre missão. A ideia dele é a mesma, né? Espírito, permaneça em Cristo e missão. Comunhão, relacionamento, missão, vida no Espírito, amor incondicional, comunidade saudável, missão. É a mesma coisa, mesma dinâmica. Tem outro da Livros casa, excelentes. tem outro da casa chamado Batismo no Espírito. É muito simples, muito gostoso de ler. E, enfim, a gente ficaria aqui até o milênio falando disso, né, pastor? Vamos agora terminar nosso bate-papo falando sobre essa nova fase. O senhor jubilou, para quem não é adventista, o pastor aposenta da parte administrativa, das responsabilidades agregadas à administração de igrejas, ou de função que ele, de repente, ocupe na estrutura. Mas não aposenta do pastorado, pastor até morrer, como o pastor Gilson disse aqui. E o pastor Gilson continua no seu pastorado, desenvolvendo o seu ministério. Agora, depois desse momento em que o senhor aposenta dessa administração, o senhor tem o projeto esse de reativar seu canal. Vamos falar aqui o nome, pastor? Eu queria que o senhor É soletrasse. pastor Gritner. Pega um papel e uma caneta aí. Se O nome é o nome do canal, né, pastor? botar lá, pastor Gilson Gritner, uma voz profética, você já vai ver o canal lá. Meu sobrenome é G de gato, R de rato, vou dar o nome de alguns animais aqui para gravar. G de gato, R de rato, U de urso, D de dado, T de tatu, N de navio, E de Eva e R de rato. Ok? Gritner. Mas Então, bota se uma voz profética lá, se inscreva, porque o meu sonho é chegar até dezembro a 50.000. Sou mais humilde que o pastor Wagner, né, que já está com 148. Deus te abençoe a chegar a 200.000. amém, pastor. É importante. O YouTube é um canalzinho de televisão, vamos dizer assim, é um canal, né? E ele dá relevância ao número de inscritos e ao número de assistência. A tua assistência é muito alta, é mais importante ter assistência do que inscritos, né? Eu não faço impulsionamento, não faço propaganda paga, meu canal é orgânico. O que Deus der, tá bom. Eu oro, Senhor, o Senhor quer que alguém assista? Tá aí a mensagem, como no NASP, faze a obra. Faze a obra, porque eu dependo do Espírito Santo, ele que interpreta, ele faz tudo em todas as coisas hoje. Como Jesus é todas as coisas, o Espírito Santo faz todas as coisas hoje. Ele é o nosso pontífice, né? Então, só relembrando, no exército ou na vida militar, um aposentado vai para a reforma. Ele é reformado. Hoje, se eu tivesse seguido a minha carreira militar, eu seria um major reformado. É,
aí os seletistas são aposentados e um pastor é jubilado. Só que ele é jubilado, como o pastor bem explicou, da sua função, vamos dizer assim, técnica, né? Eu recebi algumas propostas para trabalhar em outras coisas, até coisas que envolviam valores financeiros muito altos. E eu falei, o meu valor maior está aqui atrás de mim, que é a volta de Jesus e alguém me abraçar lá no céu. Por isso eu não vendo a minha energia, o meu tempo por nada, né? Não quero dinheiro, eu quero almas para Jesus, através do Espírito Santo. Ó, foi colocado aí, obrigado, irmã Ruth. Gostei ali, puro 05 para todos. Muito bem, irmã. É isso, Esses, pastor querido. Então, se esses você são os puder se nossos, inscrever, eu te agradeço. esses são os nossos moderadores, pô, são ligeiros, são ligeiros. Então, o canal vai ser disponibilizado aqui no Zoom, para você que está adorando conosco no Zoom, e também vai ser disponibilizado aí agora no YouTube para Pastor, você pastor me copiar manda, e colar. pastor me manda o link seu, que Uhum. sábado eu prometo sábado, nos próximos 2 sábados, colocar o seu link num PowerPoint e falar, bem, o Brasil inteiro conhece a sala 57, mas nem todo o Brasil é inscrito. Então, eu estou conclamando aqui que cerca de 2 milhões de adventistas se inscrevam nesse canal e divulguem para salvar pessoas. Vou mandar essa foto que eu que eu apresentei aqui com os canais e o senhor pode utilizá-lo daquela Farei, maneira. serei teu propagandista, porque o que é do Espírito a gente tem que divulgar. É isso, pessoal. Você Minha sabe que ideia esses dias, é, quando eu vejo um colega assim que nem você, fazendo um trabalho tão grandioso, eu fiquei pensando numa frase que eu recebi essa semana, que eu recebi não, que eu li e separei. Puxa, aqui, ó. Eu vibro com o teu ministério. Eu vibro com o ministério de qualquer colega. Eu quero que todo mundo cresça junto, ou que outros cresçam mais que eu, não me importa. Ele não está aqui para aparecer, mas para servir. Mas esses pensamentos assim, o invejoso não quer o que você tem, ele quer que você não tenha. Esse é o invejoso. Ele não quer o que você tem, ele quer que você não tenha, porque ele jamais vai ter o que você tem. Então, gente, Satanás, eu vou parafrasear aqui, Satanás não quer o que você tem, ele quer que você não tenha o Espírito Santo. É isso que ele quer. Ele é um invejoso. Ele não apenas ambicionava o lugar de Cristo, mas ele queria que Cristo não fosse o Cristo. Pastor, eu penso nisso, meu pastor, nessa irmandade, irmanar, né? A gente se unir num propósito só e conduzir o nosso povo. Pastor Bechara tem um canal e a gente está ajudando a divulgar também o canal. Tem outros pastores aqui que têm canais e os que têm a gente impulsiona, porque são nossos amigos, estão trabalhando pela obra de Deus. E eu quero realmente que todo mundo cresça, que Jesus volte logo, não é não, meu pastor? lógico. Vamos fazer essas figurinhas aí, pastor. Quero o senhor mais vezes aqui. O senhor agora está ocupado com outras coisas, mas dá um tempinho para nós. Essa série que o senhor quer apresentar, de repente a gente faz 3 dias. Pastor Josanã vem fazer 3 dias aqui. Pastor Lucas Alves geralmente faz semana de 4 dias conosco. A Darlene está fechando comigo aí mais 3 dias também. Enfim, a gente vai trabalhando para somar esforços. Se você, se o pastor quiser aí, mais para o final do ano, né? Eu gosto muito do tema do Espírito. Ah, gosto não, é essencial, né? O tema do Espírito Santo, escatologia. E Pronto, o a gente fecha uma papel, série aí a nesse gente pode sentido. fazer uma série papel do Espírito Santo no tempo do fim, né? Desde da preparação para a chuva serôdia, especialmente no período da chuva serôdia, quando você será capacitado a fazer milagres, quando todas as instituições vão fechar e os humildes e cheios de espírito se levantarão e os grandes teólogos se envergonharão da sua cultura. E eu termino com o pastor Amin Rodor é meu amigo, um homem de Deus, um homem cheio do Espírito Santo. Um dia me chamou na casa dele, a gente mora perto, assim, a 50 quilômetros. Eu fui na casa dele pegar um material e ele perguntou para o doutor, que era secretário da Mário Veloso, um grande historiador, um grande teólogo,
perguntou assim, Mário, por que que nós precisamos de doutorado? Aí o doutor Mário Veloso falou para o pastor Amin Rodor, que é um ThD, um doutor em teologia filosófica ou teologia sistemática, melhor dizendo, ele disse por causa da vaidade humana. Então, não sou contra, eu também comecei um doutorado, não terminei nos Estados Unidos, mas a vaidade humana, então, as pessoas que eu mais vi serem vazias do Espírito Santo é o que mais tinha um conhecimento acadêmico, né, e a maior parte deles se desvirtuaram. Sabe, pastor, aqui na sala a gente tem algumas ideias assim. O único que nós chamamos pelo título é o pastor, porque o pastor é o líder eclesiástico, ele é o responsável pela condução das ovelhas. Todos os outros que são doutores, nós chamamos pelo nome, porque a credencial que a gente quer aqui é a do Espírito. E eles entendem bem, pastor. A Thalita, por exemplo, é doutora em educação. E aqui é a nossa irmã Thalita, porque a gente quer compartilhar a educação. Ela fez uma série sobre educação para a gente aqui. Tem quarenta Ela é mil fabulosa, ela é tem fabulosa. 40 mil visualizações. Ela agora está fora do país, trabalhando o tema do Espírito Santo em outro lugar. Foi convidada. Quando voltar, vai contar para a gente como é que foi a experiência. E a gente lida bem com essa ideia de que, de fato, se o nosso conhecimento for usado pelo Espírito, tem validade. Se não, ele é um acúmulo de coisas insignificantes. A gente sabe disso. O Senhor está procurando, de fato, a essência. O nosso, entre aspas, título, por ser um título bíblico, né? Jesus disse para Pedro, você será um pastor de ovelhas, né? Então, nós não somos... já me tentaram algumas vezes me chamar de reverendo. Nunca, nunca chamei alguém de reverendo, é pecado, né? Apóstolo é pecado, reverendo, só que a minha reverência é Jesus. O pastor é a ideia de cuidar das ovelhas, pastorear, alimentá-las, né? E encaminhá-las ao grande e eterno Salvador. Eu amo quando Jesus se autodenominou e às vezes que ele falou sobre si mesmo, ele chamava-se o Filho do Homem. Uau! Eu não sou, lógico que ele disse eu sou, o grande eu sou, João 8:58, mas Jesus, no meio do povão, ele dizia, eu sou o Filho do Homem. Não perdia o seu porte régio, as suas atitudes divinas, mas ele era um Filho do Homem. Pastor, obrigado pela atenção. Vamos orar? Eterno Deus e Pai, obrigado pela boa conversa, pela boa mensagem, por tudo que já vivemos aqui e agradecemos ao Senhor Espírito Santo pela alegria de termos o Senhor aquecendo dentro do nosso coração. Amém. Continua conosco agora na oração intercessora, secundia do pastor Gilson, com todos nós que aqui estamos por Jesus. Amém. 4 coisas para dizer para o Senhor. Eu amo o Senhor, eu preciso do Senhor para ser feliz. O Senhor é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque o pastor Gilson Gritner existe. Louvado seja Deus. Deus te abençoe, amado. Grande dia. Um pouquinho aí, vamos lá, segue o canal do pastor e vamos aprender mais sobre o que ele tem para nos ensinar através do bondoso Espírito Santo de Deus. Tudo bem, querido, chegamos ao fim aí da nossa Sala 57 do dia 5/8/2024. Até quando? Vontade de Deus. Até quando? Enquanto você se esforçar para essa sala existir, enviando o seu link, fazendo sua lista de transmissão, criando sua comunidade. Nunca uma coisa exclui a outra. É necessário ter lista de transmissão se você tem comunidade. Se você tem comunidade, é necessário ter lista de transmissão. Porque nós queremos que o processo seja orgânico, orgânico. Você pode pregar sobre a sala, você pode, enfim, fazer tantas coisas para esse movimento continuar andando, né? Que Deus abençoe você e que nesse dia você tenha uma linda experiência com Jesus. Amém? Pô, eu acho que eu ouvi a Juvani dizer bom dia, bom dia, bom dia. Deixa eu ver se. Eu também. Bom dia, Bom dia com bom dia, alegria. bom dia, bom dia, bom dia. Dia! Bom dia com Bom dia, alegria. Giovanni. Com alegria. Bom
dia, meus amores. Bom dia. Tchau, pastor Tchauzinho, até amanhã.